E esperou Saul 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal. E ainda à face do Senhor não orei. Constrangi-me e ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardastes o que o Senhor te ordenou. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a tua ajuda nessa manhã para que possamos, através da tua palavra, entendermos os propósitos, ó Deus, o teu tempo para a nossa vida, para que nós possamos trazer glória ao teu santo nome com o nosso caminhar por esse mundo. Fala a cada coração pela tua palavra e pelo teu Espírito. Em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Forçado pelas circunstâncias. Aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 8, diz que esperou Saul 7 dias, até o tempo determinado por Samuel. Em outra mensagem eu falei sobre o fato de que nós teremos que prestar conta do nosso tempo a Deus. Deus nos pedirá conta do nosso tempo. E aqui, mais uma vez, a palavra tempo. Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo determinado, e há um tempo para tudo o propósito debaixo do céu. Salomão, aqui em Eclesiastes, reconhece que o controle do tempo pertence a Deus, não a nós. Deus é que está no comando de todas as coisas, de todos os acontecimentos que surgem, que surgirão sobre a nossa vida. Tudo está ligado ao controle de Deus. Assim como as estações, verão, inverno, outono, primavera, têm o seu tempo dentro de um ano para acontecerem, as coisas na nossa vida como salvos, nós temos que ter esse entendimento que é o propósito de Deus para a nossa vida no seu tempo. O salvo em Cristo precisa viver de acordo com a vontade de Deus. Não pode prevalecer a nossa vontade em relação ao tempo, aos propósitos que Deus tem. Então, desde o momento do nosso nascimento até o momento em que nós partirmos deste mundo, nós estaremos sujeitos ao tempo de Deus. Mesmo que muitas vezes nós não entendamos o porquê as coisas estão acontecendo dessa forma, é o tempo de Deus para a nossa vida. A vida cristã, ela deve se submeter à vontade de Deus. E quando nós estamos submetidos à vontade de Deus, nós entenderemos que é o tempo de Deus para a nossa vida. Aceitaremos que é a vontade de Deus melhor e perfeita que está acontecendo diante de qualquer circunstância que possa estar acontecendo sobre nós. Então o crente, ele precisa cooperar com os propósitos de Deus para a sua vida. O tempo de Deus, o momento de Deus diante das circunstâncias difíceis. E nós vemos aqui Saul, que começou o seu reinado de uma forma esplêndida. As suas ações, num primeiro momento, eram perfeitas, mas aqui nesse capítulo 13 de 1 Samuel, nós vemos o rei em desobediência a Deus, o que inviabilizou o seu reinado. O que fez Saul
desagradou ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então, um homem que poderia honrar a Deus com sua vida, com seu reinado, e Deus permitiu que ele fosse rei sobre o seu povo com essa finalidade de receber honra de Saul. Saul fracassou. Saul perdeu de vista a vontade de Deus. Uma nação que olhava para ele, vendo a bênção de Deus sobre sua vida, olhou para um rei que fracassou com o seu propósito de glorificar a Deus. Então nós precisamos, irmãos, na nossa vida cristã, estarmos atentos como nós procedemos, como nós nos comportamos diante de Deus e principalmente como fica o nosso testemunho para as pessoas que olham para nós como crentes, porque nós dizemos que somos crentes, nós testemunhamos que a pessoa precisa de Cristo como Salvador, mas em momentos de circunstâncias como enfrentou Saul, nós fracassamos, colocando por terra abaixo tudo aquilo que nós tentamos fazer e deixamos de testemunho. Então nós precisamos ter o cuidado na nossa vida cristã, permitir que o controle dos fatos sobre a nossa vida possam ser dirigidos por Deus, porque se nós procurarmos fazer, e nós vamos olhar a vida de Saul, como fez Saul, ao invés de nós nos aproximarmos de Deus, achando que estamos fazendo o melhor, nós vamos nos afastar de Deus. E isso vai ser uma ruína para a nossa vida. Vai tornar-se, ao invés de uma bênção, um tropeço. Então Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, foi escolhido por Deus para liderar a nação dispersa de Israel. 1 Samuel capítulo 10 narra quando Deus escolheu a Saul para reinar sobre Israel. Não havia rei sobre Israel e existia uma perseguição muito grande por parte dos filisteus que guerreavam continuamente contra Israel. Os filisteus sempre foram inimigos de Israel e eles atemorizavam. E o povo vivia em constante conflito, sendo ameaçado, e o povo desejou um rei, assim como as outras nações tinham. No capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 5, e disseram: eis que já estás velho, falando para Samuel, o povo, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como todas as nações têm. Então o povo pediu um rei. Não era o desejo de Deus. Veja versículo 6 ao versículo 8 do capítulo 8. Porém, esta palavra pareceu má aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo, quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para que eu não reine sobre eles, conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Então, esse pedido de um rei, por parte do povo, desagradou, além de Samuel, desagradou a Deus, mas Deus permitiu que pudesse ser assim. E Samuel, então, foi constituído um rei. Versículo 9 do capítulo 8. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta solenemente e declara-lhes: qual será o costume do rei que houver de reinar sobre vós? Então, Deus, mesmo desagradado com o pedido, concedeu que o povo pudesse ter um rei. E esse rei foi Saul. Saul foi um líder militar, um líder estrategista, um líder que teve vitórias. Veja lá depois na sua leitura como ele venceu o capítulo 11, os amonitas. No início do capítulo, ele procedeu sempre militarmente de forma prudente. Ele liderou o povo à vitória bélica, mas ele foi um derrotado espiritualmente. E é esse o cuidado que nós precisamos ter para nossas vidas, irmãos. Não permitir que as circunstâncias adversas, e foi o que aconteceu na vida de Saul,
nos separem da visão espiritual que Deus tem para as nossas vidas. Deus queria um rei que pudesse honrar e glorificar o nome de Deus e mostrar a quem deveria servir o povo. E esse rei fracassou. Por quê? Porque ele perdeu de vista a comunhão com Deus. Versículo 12 do nosso capítulo 13 diz que, constrangido, forçado pela condição, pela situação em que se encontrava, ele ofereceu o holocausto. Final do versículo 12. Constrangi-me e ofereci holocausto. A pergunta é, já aconteceu na tua vida, na minha vida, em momento de nós, forçados por uma dificuldade, por uma circunstância, nós termos tomado uma decisão que depois trouxesse arrependimento terrível sobre as nossas vidas? Às vezes, por causa das circunstâncias, nós assumimos compromissos, nós temos procedimentos, fazemos decisões que depois, sobre nossas vidas, trazem consequência que, para nós nos livrarmos dessas decisões, nós sofrermos, continuamos sofrendo, estamos sofrendo e muitas vezes não livramos dessas circunstâncias por causa dessas decisões tolas que nós tomamos em momentos quando somos pressionados. Então, forçado por uma decisão, levou a pecar contra o Senhor. E muitas vezes eu ajo dessa forma diante de Deus. E as pessoas estão olhando para a minha vida como um crente que eu digo que sou, e estou dando um péssimo testemunho. Forçado pela circunstância, Saul, querendo acertar, errou. Fez o errado diante de Deus e diante do povo. A irresponsabilidade do rei, tendo tomado a decisão de oferecer holocausto ao Senhor, mostrou que ele estava longe de Deus. Pela forma de vida que nós temos, irmãos, nós mostramos se estamos próximos ou longe de Deus. As nossas atitudes, as pessoas estão vendo, estão analisando, estão tomando decisões também sobre suas vidas com base naquilo que nós dizemos e aquilo que nós não fazemos porque pecamos contra o Senhor. Porque andamos de forma tola, imprudente e depois, como Saul, de ter pecado contra o Senhor, tentando ajeitar a situação, tentando maquiar, tentando mostrar que eu sou santo, para que o povo pudesse ver que eu sou uma pessoa que sirvo a Deus. Então, esse homem que teve um início maravilhoso, aqui no capítulo 13, versículos de 8 em diante, mostra o declínio da vida de Saul. O fim trágico que culminou com seu suicídio, lá em 1 Samuel 31. Mas tudo começou aqui. Por quê? Forçado por circunstâncias que fugiam do seu controle, ele teve atitudes que o condenaram. E nós vamos ver rapidamente quais foram as atitudes que Saul teve que o condenaram e que sirva para a minha vida e para a vida de cada um que nos vê, nos assiste, para que nós possamos ter entendimento. A palavra de Deus, quando registra esses fatos, não é para crucificar a pessoa, mas é para trazer ensinamento para gerações futuras, para que nós possamos andar de forma e termos procedimentos que agradam ao nosso Deus, porque nós somos salvos em Cristo Jesus. E nós precisamos agir como salvos. Então, forçado pela circunstância, o que primeiro condenou a atitude de Saul? Versículo 8 e 9. A falta de paciência. E esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui holocaustos e ofertas pacíficas. E ele ofereceu holocaustos. Versículo 5. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros. E o povo em multidão como a areia que estava na praia do mar. E subiram
e se acamparam em Micmas, ao oriente de Gigal. Então, o exército começou a pressionar. Estava a 30 quilômetros mais ou menos de distância onde estava Saul. E Saul ficou, em razão da minoria que se encontrava, temeroso. Ele ficou temeroso. Versículo 6. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, o povo escondeu-se pelas cavernas e pelas espinhais, pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas. O povo ficou temeroso, porque quando olhou para a sua liderança temerosa, passou a temer também. Olhou para Saul, e Saul, ao invés de mostrar confiança em Deus, ao invés de mostrar que estava tudo sob o controle de Deus, ele deu um péssimo testemunho, e o povo começou a se dispersar. Saul, ele não queria sair à batalha sem antes oferecer holocaustos, sacrifícios ao Senhor. Mas lembre, quem deveria oferecer holocaustos ao Senhor? O sacerdote. Só que o sacerdote disse que em 7 dias chegaria e não chegou. Como o sacerdote não chegou, eu vou fazer. Não é do nosso jeito, irmãos. É do jeito de Deus, conforme a palavra de Deus mostra, nós devemos servir ao Senhor. Momentos de circunstâncias difíceis não podem fazer com que nós percamos a noção de como nós devemos proceder diante de Deus e diante das pessoas. Então Saul fez aquilo que ele achava certo, que era oferecer o sacrifício, mas não era pertinente a ele. Quantas vezes nós procedemos assim? Queremos fazer do nosso jeito. Ofertas pacíficas, leia depois lá em Levítico 3, que as ofertas pacíficas e holocaustos tinham a finalidade de fazer expiação diante de Deus pelos pecados. Então, para Deus perdoar os pecados, Saul ofereceu os sacrifícios antes de sair para a guerra, mas não era pertinente. Saul não tinha autoridade para isso. A finalidade que Saul desejava antes de sair para a guerra era ter a anuência do Senhor, a proteção do Senhor. Porque eu estou oferecendo a Deus, Saul pensou assim, pelos meus pecados, sacrifícios, para que o meu coração diante de Deus possa estar perfeito, para que Deus nessa batalha me abençoe e eu possa ser bem-sucedido. A intenção do pensamento, mas não de coração, porque o coração de Saul estava distante de Deus. Pouco adiantava para ele oferecer aqueles sacrifícios, porque não teriam valor nenhum. Primeiro, porque era o sacerdote que tinha que oferecer. Segundo, porque o coração de Saul estava muito distante de Deus. Joseph Berson escreve e diz que talvez Saul tenha feito isso não para aplacar a ira de Deus sobre os pecados, mas talvez por uma superstição antes de sair para a guerra. Nós não podemos agir assim. Quando nós dobramos o nosso coração diante de Deus para orarmos, ele deve ser um coração tenro, um coração que abdique de tudo aquilo que nós possamos tentar fazer pela nossa força e nos coloquemos nas mãos de Deus para que Deus possa fazer prosperar o nosso caminho e nós possamos servir a Deus de forma conforme a sua palavra e que com os procedimentos que nós realizaremos, Deus seja glorificado. Saul nunca pensou dessa maneira, mas ele apresentou sacrifícios diante de Deus. Tentou servir a Deus do seu jeito. Os fins não justificam os meios. Então, o meu meio de servir a Deus vai me justificar. Não, Deus não aceita. E Deus não aceitou, Deus reprovou. E assim, muitos procedimentos ocorrem nesse mundo, irmãos. Muitos crimes hediondos ocorrem porque as pessoas muitas vezes são injustiçadas e querem fazer justiça com as próprias mãos, do seu jeito. Não é assim que funciona. Tem lei para ser cumprida. Vá diante da lei
e peça a justiça. Nós temos a palavra de Deus, que é o motivo pelo qual nós devemos servir ao Senhor, para fazermos conforme a sua palavra, não do nosso jeito. Nós não podemos chegar diante de Deus de forma humana, com os nossos pensamentos, mas conforme a palavra de Deus trabalha na nossa mente e no nosso coração, para que nós possamos servi-lo da melhor forma. Ele diz, versículo 8, que diante do tempo determinado de Samuel, o povo se dispersava e Samuel não chegou, e ele foi obrigado, ele foi constrangido. Não existia uma outra saída. Eu tive que oferecer, Samuel, eu tive que oferecer sacrifício ao Senhor. O tempo passou, Samuel não chegou. Quanto tempo nós devemos esperar? Eu oro a Deus, eu peço que Deus me abençoe, eu peço que Deus possa estar comigo, e eu não sinto a presença de Deus. Quanto tempo eu devo esperar? Ninguém gosta de esperar. Eu, quando vim agora para o culto, tive que esperar quase meia hora o ônibus. É ruim, porque estava frio, estava na parada, graças a Deus que não estava chovendo. É ruim esperar, né? Muitas vezes nós estamos para sair de casa, talvez um filho vindo para o culto, um filho se atrasa, nós temos que esperar e o horário está correndo. É ruim de esperar, mas precisa esperar. Esperar pelo filho se arrumar, esperar pelo ônibus, esperar por um trabalho, esperar em Deus. Essa é a forma correta. Porque quando nós esperamos em Deus, nada vai nos abalar a nossa paciência. É o que aconteceu com Saul. Ele não esperava no Senhor. Por isso que ele se sentiu constrangido em oferecer o holocausto. Porque Samuel, no tempo aprazado, não chegou. E o povo se espalhava. E a situação cada vez mais complicada. Espera em Deus. O tempo de Deus, como nós lemos, é perfeito. Não é o nosso tempo. Quando nós pensamos humanamente, nós nos desesperamos. Mas quando nós pensamos com base nas promessas da palavra de Deus e confiamos nela, nós esperamos o tempo de Deus para a nossa vida. Forçado pela circunstância, pela falta de paciência para tomar uma decisão precipitada. Foi o que fez Saul, foi o que fiz eu muitas vezes na minha vida. E é uma instrução para nós. Devemos esperar o tempo de Deus a fim de recebermos a bênção de Deus. Não a bênção que eu busco. Porque muitas vezes eu quero ser abençoado do meu jeito, mas Deus tem a forma dele de abençoar. E às vezes, e muitas vezes não é do meu jeito, mas é a bênção que Deus tem para a minha vida. Talvez com uma hospitalização, talvez com um contratempo maior, mas é a bênção de Deus para esse momento, para que Ele receba a glória. E não para que eu me livre do problema, e não para que eu fique alegre, simplesmente porque o problema se foi, forçado pela circunstância. Deus mostra lições, Ele quer nos ensinar para que nós possamos esperar. E Saul não esperou, porque ele não queria que Deus o ensinasse. O propósito de Deus com tudo isso era ensinar a paciência para Saul, e Saul não teve paciência. Me envergonha, porque eu ajo muitas vezes como agiu Saul. Mas está na palavra de Deus. Por que eu não faço conforme a palavra de Deus? Porque eu quero fazer do meu jeito. Provérbios 20 e 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera no Senhor e Ele te livrará. Salmo 37, 5 a 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera no seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Ah, mas os filisteus estão lá com 30 mil. Deus está no controle. Não se preocupe. Eles não vão prosperar se nós esperarmos em Deus. Mesmo que eles prosperem, não vai ser sobre nós. Porque nós estamos buscando a glória de Deus. Salmo 62, 1. A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Salmo 62, 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança.
e tantos outros salmos e tantas outras passagens que nos falam de esperar no Senhor. Mas esperar, irmãos, não é ficar parado, não é ficar estático, não é ficar inerte, não é ficar abobado. Não, é ter um coração confiado no Senhor, um coração dependente do Senhor, um coração descansado. Eu em atividade, mas com o meu coração serene. Por quê? Porque eu sei que eu estou esperando naquele que prometeu que eu posso esperar nele. E é assim que eu devo viver. E muitas vezes eu não vivo. E aí, onde fica meu testemunho? Faça a tua parte. Faz algo. Deus não está dizendo assim, ó, se joga na cadeira de praia e fica descansando. Não, faz a tua parte. Espera em mim. E tu vai ver a maravilha que vai ser. Oséias 12:6. Tu, pois, converte-te a Deus, guarda a beneficência e o juízo, e em teu Deus espera sempre. Então, é um erro brutal quando nós não esperamos no Senhor. Ou quando nós paramos diante da circunstância, como parou Saul, e quis fazer do seu jeito. Precisamos dar sentido à nossa vida. Espera em Deus de coração. E fique fazendo as tuas atividades. Fique dentro da tua rotina, esperando em Deus. Um coração animado, um coração alegre, que vai dar testemunho em meio a essas circunstâncias adversas às pessoas que olham para as nossas vidas. Saul se viu na necessidade de fazer alguma coisa. Por quê? Esse Deus não vai fazer nada por mim. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ele se viu assim. Por quê? Porque o coração dele estava tão distante de Deus que ele talvez nem lembrasse das promessas de Deus. Nem aplicasse em sua vida. Situações que Saul julgou-se capacitado pela pressão que era exercida sobre os filisteus contra o seu exército, de tomar a frente e decidir de seu jeito. Querendo acertar, errou. Ofereceu o holocausto que era pertinente ao sacerdote. Dos versículos 10 a 14, forçado pelas circunstâncias, querendo se justificar. Aí ele começou a se justificar. Ele foi condenado por Samuel. Versículo 11. Então disse Samuel: que fizeste? Perguntou. Samuel questionou ele. Aí disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava. Começou a se justificar. Eu ofereci o holocausto por quê? Porque estava assim, assim, assim. O povo estava se espalhando e tu não vinhas nos tempos aprazados, quer dizer, tu falhou comigo, tu prometeu que vinha e não vinha, e não veio. E aí o exército do inimigo se ajuntou em Micmas e aí começou a dar desculpa. Quantas e quantas vezes nós agimos assim, irmãos? Dando desculpa diante de Deus, diante dos irmãos e diante das pessoas, prejudicando o nosso relacionamento com Deus. O povo se espalhava, os filisteus prepararam-se para vir contra mim. A guerra vai ficar feia, eu tenho que fazer alguma coisa. Temeu ao invés de esperar no Senhor, ao invés de confiar no Senhor. Por quê? Porque mesmo sendo escolhido por Deus, porque aquele povo tinha pedido um rei para ser igual às outras nações, o coração de Saul nunca teve com Deus. Sempre esteve distante. Então Saul nunca tinha tido Deus no centro da sua vida. Por isso que ele agiu assim. 1 João 1,6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Saul agiu assim, com hipocrisia. Deus, eu vou te oferecer sacrifício. Mas para que se Deus não vai aceitar? Porque Deus não está com ele. Não adianta, hipócrita, aparência, só para mostrar para o povo. Por isso que o comentarista que ele disse que talvez fosse simplesmente, ele estava agindo como se fosse por uma prática em termos de superstição. Simplesmente superstição. Né? Ele agiu dessa forma. Os desejos de Saul estavam fora da vontade de Deus, pois ele era guiado pelo seu
intelecto, pelo seu eu, e não por Deus, porque Deus nunca esteve no coração de Saul. Como tem funcionado comigo? Eu sou salvo? Sou. Mas eu tenho guiado a minha vida de acordo com as circunstâncias, decidido? Ou eu tenho apresentado diante de Deus e tenho esperado que Deus possa mostrar o caminho que agrada a Ele? Como tem sido comigo, como tem sido com o irmão, como tem sido com todos. Fugiu do controle e foge do nosso controle. Nós não temos como saber se amanhã estaremos empregados. Nós não temos como saber amanhã se não vamos contrair o coronavírus. Nós não podemos controlar a inflação. Podemos controlar o nosso orçamento, mas não a inflação. Não podemos controlar as circunstâncias que nos cercam, mas nós podemos apresentar diante de Deus. Foge do meu controle, mas não foge da graça maravilhosa de Deus, da vontade de Deus para a minha vida. Muitas vezes nós vislumbramos alternativas maravilhosas, porque nós estamos agindo com a nossa mente. E aí, a agonia, a falta de paciência, ao invés de esperar por Deus, nós vamos atrás dessas alternativas. E aí, pagamos por conta delas. Muitas vezes, por toda a nossa vida, decisões erradas. E eu sempre cito o meu exemplo. Eu estou tentando vender meu apartamento, já vai para 5 anos. E esse apartamento eu peguei numa permuta de uma outra casa que eu construí para vender lá em 2014 para 2015. Eu peguei por quê? Porque naquele tempo eu estava numa situação tão difícil, numa circunstância tão adversa na minha vida, que surgiu essa possibilidade. E eu disse, é a melhor forma de eu me livrar desse problema. E eu fiz um negócio. E hoje eu vejo que foi falta de paciência, de depender de Deus, de esperar em Deus, de querer fazer do meu jeito. E hoje eu estou há 5 anos tentando vender e Deus não permite. Porque não é o tempo de Deus, não era o tempo de Deus para aquela época. Mas eu quis fazer do meu jeito. Porque eu preciso me livrar. Saul, está aqui, Saul fez assim. Ao invés de esperar em Deus, eu agi na minha carne. Está aí, pagando agora por 5 anos, não sei quanto mais tempo, tenho orado a Deus que possa ter misericórdia, mas é o tempo de Deus. Deus está trazendo ensinamento com isso, na necessidade de depender dEle, na necessidade de glorificar a Ele com a minha vida. Falta de paciência. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com Saul. Outra situação que levou Saul, que condena Saul por sua atitude. A falta, pior dessas, de fé. Versículo 11. Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul. Porquanto via que o povo se espalhava e que não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas. Tu me prometeu que viria em 7 dias e tu não veio. Falta de fé na palavra do profeta. O profeta tinha a palavra de Deus. E no momento que o profeta dirigia a palavra de Deus ao povo, o povo tinha que confiar. Deus dirigiu através do profeta a sua palavra a Saul. Mas Saul não confiou. Faltou fé para Saul. Agiu de forma errada. Vendo que não vinhas, eu fiz do meu jeito. Saul declara, vendo, quando ele diz vendo, é que ele perdeu a fé. Ele foi levado pelas aparências, porque tudo estava contra a fé. E assim é que funciona a fé, irmãos. Quando nós vivemos por fé, tudo que acontece está contra. Mas se nós confiamos, nós vamos glorificar a Deus. Porque isso é fé. Que Deus está sobre tudo isso. Ele é soberano. E se Ele permite, é porque tem esse ensinamento. O primeiro que foi a paciência e o segundo a fé de depender dele nessa circunstância adversa. Saul não teve essa convicção, não teve esse discernimento. Por quê? Porque ele não confiou na palavra de Deus. Então pouco me adianta eu ler a palavra de Deus, saber de cor, se eu não dependo dela.
porque são promessas, são verdades que eu preciso aplicar na minha vida. Versículo 8, esperou, mas Samuel não apareceu, faltou fé. A agonia levou ele à perda da fé quando foi testada. Muitas vezes questionamos o amor de Deus, a existência de Deus na nossa vida, no sentido de participar no dia a dia. Nós duvidamos da palavra do Senhor e assim nós agimos contra Ele quando questionamos o porquê, o para quê e o tempo de Deus. É o que aconteceu com Saul. Não confiou no plano de Deus. Tu não vinhas nos dias aprazados. Cometeu um pecado contra Deus. Cometeu contra o Senhor. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas e se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é por fé é pecado. Pecou porque agiu não por fé, perdeu a fé. A Bíblia diz que, Provérbios 23, 17 e 18, não tenha no teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia, porque deveras há um fim bom, não será malagroada a tua esperança. Quem tem fé em Deus tem bênção. Confia, espera no tempo do Senhor. Não será malograda. Quer dizer, tu não será enganado por Deus. Deus não é homem para que minta, e se Ele prometeu estar na sua palavra, confie, espere no tempo do Senhor. Quantos estão se afastando do Senhor por falta de fé em circunstâncias adversas? Inclusive indo até para a criminalidade. A criminalidade é esse desespero diante das circunstâncias adversas. A pessoa, ela começa a se comprometer tanto com as coisas desse mundo que as dificuldades levam ao desespero e muitas vezes até a criminalidade. E muitos crentes entram nesse barco por falta de fé. Que seja um alerta para a tua vida, irmão. Esperar em Deus sempre. Não haja forçado pelas circunstâncias como agiu Saul. O tempo pode passar, mas Deus não perde de vista as suas promessas, não perde de vista as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, as nossas necessidades, porque Ele sabe tudo disso. Deus é ontem, hoje e eternamente. Ele está lá na frente. E se Ele está lá na frente, Ele sabe o que é melhor para mim. E eu, esperando nele, Ele vai fazer com que o melhor para mim aconteça. Não como eu quero, mas conforme a vontade do Senhor. Não sejamos então como Saul, um homem que sempre deu desculpas para justificar suas decisões erradas. Por quê? Sempre andou fora da vontade de Deus. É muito fácil culpar a Deus depois de nós tomarmos decisões pelo nosso raciocínio, pela nossa mente. Ah, mas eu orei a Deus, mas tu não agiu conforme a vontade de Deus, conforme o tempo de Deus, agiu conforme o teu critério. Não culpe a Deus por isso. Tem que arcar agora com toda a consequência. Não perca a visão espiritual. Saul era estrategista, era um homem bélico, mas perdeu a visão espiritual. Perdeu, ou talvez nunca tenha tido a fé. Confiou talvez em algum momento em Deus, mas ele não tinha fé. Deus nunca esquece, Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Lucas 24, 21, eu sempre gosto de citar essa passagem nas minhas mensagens, citei já na outra mensagem, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Palavras de desânimo daqueles 2 discípulos de Cristo que estavam a caminho de Emaús. O Senhor chegou perto deles e perguntou o que eles estavam falando, e eles dizendo, nós estamos falando sobre o Jesus que disse que ia ressuscitar o terceiro dia, e hoje já é o terceiro dia, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, e nada aconteceu. Perderam a esperança, perderam a esperança. Quando aquelas mulheres, logo depois de que Cristo foi sepultado,
no terceiro dia foram no sepulcro para pegar o corpo de Cristo e ungí-lo, os dois anjos apareceram e dizendo para elas, estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, já ressuscitou. E olha só o que os anjos falaram: lembrai-vos do que vos disse, estando ainda na Galileia, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. Por que não confiar? Se ele falou, por que não confiar? Está na palavra, foi a palavra de Cristo. E aqueles dois discípulos dando desculpa para Cristo, porque perderam a esperança, porque não tinham fé na palavra de Deus. Estavam diante do Salvador e foram incapazes de ver o Salvador, como fez Saul. Não viu a Deus diante da circunstância adversa. Já é o terceiro dia e nós não vimos o Senhor. Estava diante deles. Ao invés de glorificar a Deus, mostraram a sua falta de fé. Existe um ditado popular: a justiça tarda, mas não falha. Mentira! Mentira! A justiça chega na hora certa, que é a hora de Deus, não é a hora do homem. E o mundo distorce. Pelé tem aquela frase fabulosa: a voz do povo é a voz de Deus, porque ele deve ter pego ali quando Deus disse: ouve Samuel a voz do povo e coloca um rei sobre eles. Mas aquilo ali estava mostrando a ira de Deus sobre aquela atitude errada daquele povo maldito. E assim nós procedemos muitas vezes. Queremos fazer as coisas sem fé. Por quê? Porque o mundo anda dessa forma e nós queremos andar conforme o curso do mundo, ao invés de andarmos conforme Deus nos mostra na sua palavra. Já passou o tempo, Samuel, e tu não chegava, eu fui obrigado a oferecer o holocausto. Já é o terceiro dia e o Senhor não ressuscitou. Desculpas, falta de fé. Essa é a palavra adequada para esse tipo de comportamento. Salmo 75, 1 e 2. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. Atos 1, 7. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não compete a nós sabermos o tempo, compete a nós confiarmos na palavra de Deus e que Ele tem um tempo estabelecido para todas as coisas debaixo desse céu. E nada vai fugir do seu controle, porque Ele prometeu, Ele tem poder de fazer do seu jeito. Saul, assim como nós, Saul se meteu em confusão, eu me meti em confusão e muitos de nós nos metemos em confusão porque quando a situação fica dura, fica difícil, a nuvem preta chega, forçado pelas circunstâncias e pela falta de fé, agimos pela nossa razão ao invés de depender de Deus. Ao invés de honrarmos e glorificarmos a Deus, pisamos nas promessas de Deus. Então Saul, como nós, se meteu, primeiro, por falta de paciência, segundo, por falta de fé em Deus, e terceiro, por falta de sensatez. Versículos 13 e 14. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, procedeste como um tolo, procedeste sem sensatez. Por quê? Porque não confiaste na palavra do Senhor. Não dependeu de Deus. Além de não depender de Deus, começou a dar desculpa e tentou corrigir tudo aquilo que ele fez de errado para se justificar diante do povo. Falta de sensatez. Versículo 11, Samuel pergunta: que fizeste? Versículo 12, eu disse comigo, tu não vinha e oferecia o holocausto. Os filisteus já se tinham ajuntado contra mim e iam pelejar, e eu fui obrigado a oferecer. Irmãos, os filisteus eram um mal que se posicionou contra Israel, contra Saul. E Saul se desesperou diante desse mal e forçado tomou essa atitude tola. Não permita que o mal que esse mundo tenta impor contra nós, a nossa própria carne, a concupiscência dos nossos olhos, percamos de vista o plano de Deus e venhamos a agir sem
a palavra de Deus, ou seja, de forma tola. Que nós possamos, no beco sem saída, na situação de vício, esperar em Deus. Por quê? Porque Ele tem o melhor para nós. Não cruze os braços, continue trabalhando, continue, não espere que a saída vai cair do céu. Não, Deus não está prometendo isso. Mas Deus vai nos ajudar no tempo oportuno. Nós vimos no Salmo 37, espera no Senhor, mas faz a tua parte. E eu vou fazer, diz o Senhor. O Senhor o fará. Só anda na frente quem corre atrás. Só anda na frente quem corre atrás. Nós precisamos correr a nossa carreira. Nós não podemos ficar parados. Nós precisamos participar nessa jornada. Não é entregar para Deus e deixar Deus fazer. Não, faça a tua parte. E tudo mais o Senhor fará. E é a realidade que deve imperar na nossa vida. Não alcancei, não obtive a benevolência de Deus, mas nessa batalha eu preciso. E aí apresentei o holocausto. Foi o que fez Saul. Na provação, ele não foi aprovado. Por quê? Porque quando Deus provou seu coração, ele não confiou no Senhor, mesmo que tenha oferecido holocaustos a Deus. Porque Deus se agrada de um coração penitente, de um coração que se quebranta diante de Deus. E Saul nunca teve isso, nunca demonstrou diante do Senhor. Por isso que o Senhor o rejeitou. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. O Senhor o rejeitou. O Senhor teria confirmado o reino. Querendo manter o reino, Saul perdeu a bênção que Deus havia dado, a bênção gloriosa de reinar sobre o povo de Deus. Por ser infiel, ele perdeu por falta de paciência, por falta de fé e querendo se justificar pelo seu pecado, ao invés de confessar e abandonar e depender de Deus. Perdeu a bênção de Deus, em razão de ser tolo, insensato, viver constantemente no erro. Inconsequente, forçado pela circunstância, querendo acertar, errou. Querendo se justificar, se condenou. Querendo ganhar, perdeu. Por não querer fazer a vontade de Deus, mas a sua. O rei foi constituído para fazer a vontade de Deus, mas ele nunca fez a vontade de Deus, mesmo tendo apresentado aquele sacrifício. Versículo 14. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor teu Deus para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu exército, porquanto não guardaste o mandamento do Senhor. Veja bem, mais uma vez, não guardaste a palavra do Senhor. Foi por isso que ele foi rejeitado. Foi por isso que Deus rejeitou. E Deus vai nos rejeitar nossas atitudes quando nós não guardamos a palavra do Senhor. Por não obedecer o Senhor, por procurar fazer a sua vontade e não a de Deus, ao invés de tornar-se uma referência para o povo de Israel, ele foi destituído do seu poder. Deus buscou para si, versículo 14, um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Pelo fato de Saul não buscar o Senhor, Deus buscou alguém conforme o seu coração. Deus nunca esteve no coração de Saul. É o que diz esse versículo aqui. Eu vou te banir da minha presença porque eu nunca estive na tua vida. Nunca tu me confessou como Deus verdadeiro. Deus tirou a linhagem de Saul. Por quê? Porque Saul não queria alinhar a vontade de Deus à sua vida. Ele queria que Deus alinhasse a sua vontade à vida de Saul. Perdão, queria que a vontade de Saul fosse sobre a vontade de Deus. Precisamos permitir que Deus conduza a nossa vida. O governo fracassou porque não honrou a Deus. Saul escolheu um caminho que o afastou de Deus, mesmo apresentando o sacrifício. Ao invés de ser abençoado, trouxe sobre si maldição.
como salvos em Cristo, não podemos desobedecer ao Senhor. Se acharmos que vamos fazer do nosso jeito, vai trazer bênção sobre a nossa vida. Vai trazer consequências maléficas, ao invés da bênção do Senhor. Que nós possamos cuidar o nosso comportamento. O único poder que Deus nos dá para nós agirmos é o poder de Mateus 28, 19 e 20, que Jesus primeiro diz no versículo 17 que todo o poder foi dado a Ele, e Ele nos deu o poder de quê? De ir e pregar o Evangelho, ser um instrumento de Deus, ensinando, discipulando as pessoas a crer nesse Deus que nós cremos, porque senão nós não vamos poder pregar o Evangelho. Esse é o poder que nós temos de fazer aquilo que Deus nos concede. Deus pode ter escolhido Saul pela sua humildade. Ele era humilde no início. 1 Samuel 10, 22, quando ele foi escolhido para se apresentar diante do povo, ele se escondeu entre as bagagens. Tiveram que procurar ele para ser apresentado como rei. Ele era humilde, mas o seu orgulho, o seu coração se ensoberbeceu tão grandemente depois de ser empossado como rei, que ele agiu de forma pretensiosa contra a vontade de Deus. Substituiu o orgulho, o egoísmo pela humildade. Que não seja isso um fato na minha vida, para que eu possa realmente servir a Deus conforme a sua palavra e Deus me aceitar. Não porque eu mereço, mas porque Ele está olhando para Cristo na minha vida. As minhas atitudes são para glorificá-lo. Ao não fazer a vontade de Deus e não seguir os sábios conselhos do profeta, Saul caiu espiritualmente e permitiu que toda aquela nação caísse. Toda aquela nação caiu porque olhava para um rei fraco, porque deteriorou o seu relacionamento com Deus, ao invés de ser forte espiritualmente. Não fez a vontade de Deus, não foi uma referência espiritual. Eu tenho sido uma referência espiritual para a minha família? Eu tenho sido uma referência espiritual na igreja onde eu participo? Eu tenho sido uma referência espiritual no meu trabalho, no meu estudo, nas minhas atividades? Para os meus vizinhos? Ou eu tenho tido essas atitudes de Saul? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo mais ele fará. Porque quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor, nós andamos na vontade de Deus, e a vontade de Deus é perfeita para a nossa vida. A dinastia de Saul durou 40 anos, o tempo somente do seu reinado. Ele reinou 40 anos e a sua descendência ficou impossibilitada de servir a Deus. Por quê? Porque o coração dele não era conforme agradava a Deus. 14, versículo, Deus tem buscado um homem segundo o seu coração. Já buscou um homem segundo o seu coração para ser chefe sobre o seu povo. Salmo 78, 70 a 72. Também elegeu a Davi seu servo e o tirou dos apriscos das ovelhas, de após as ovelhas pejadas, e o trouxe para apacentar a Jacó seu povo, e a Israel sua herança. Assim os apacentou segundo a integridade do seu coração e os guiou com perícia nas suas mãos. Procura na Bíblia se tem alguma expressão como aqui referido a Davi. Davi apacentou o povo de Deus. Davi foi um exemplo de rei. Davi pecou. Vai ver o pecado dele com Betseba. Mas se arrependeu, se voltou para Deus, mostrou a dependência de Deus mesmo quando pecou. E Deus aceitou o seu pedido de perdão e perdoou e o abençoou. Teve consequências, sobre a vida dele. Mas ele se preocupou em mostrar o melhor caminho para o povo. Por quê? Porque ele sabia que Deus o havia escolhido, porque Deus estava com ele. E Deus foi presente na vida de Davi, coisa que não aconteceu. Salmo 89, com Saul, Salmo 89, 20. Achei Davi o meu servo, com o meu santo óleo ungi. Atos 13, 22, quando Paulo fala, e depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando ele foi retirado, lhes levantou como rei a Davi,
ao qual deu testemunho e disse: achei Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Davi, mesmo tendo pecado, andou na vontade de Deus. Por quê? Porque ele era com Deus e Deus era com ele, coisa que não aconteceu com Saul. E Davi teve a sua dinastia perpetuada até chegar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque ele teve um coração segundo o propósito de Deus. E foi Deus que escolheu ele. Quem escolheu Saul? O povo. Dá-nos um rei para que nós possamos proceder como as outras nações. Por isso que Deus rejeitou a Saul. Saul nunca foi salvo, nunca foi um homem que dependeu de Deus, porque Deus nunca esteve com ele e ele não esteve com Deus. Mas com Davi foi diferente. Davi foi abençoado, apacentou o povo de Deus, guiou nos caminhos do Senhor e foi um testemunho de vida. Está registrado na palavra de Deus. Que nós, irmãos, possamos agir orientados pelo Senhor e não pela circunstância, para não sofrermos perdas como aconteceu com Saul, que se meteu em confusão, em situação difícil, em razão da sua falta de paciência, porque não esperou o tempo de Deus, em razão da falta de fé, foi levado pelas aparências, não confiou na palavra de Deus e pela falta de sensatez. Não dependeu de Deus, agiu conforme o propósito da sua mente e do seu próprio coração corrompido pelo pecado. Que isso sirva de alerta para mim, para a tua vida, para aquele que nos assiste. E aquele que nos assiste que não tem Jesus Cristo como Salvador, o meu apelo é que tu possa crer em Jesus Cristo como Salvador, porque Ele é o único capaz de transformar o teu coração para que teu coração possa ser segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. Porque Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? E o versículo 10 diz que Deus conhece o coração, Deus sonda o coração, Ele esquadrinha os teus pensamentos, e Ele quer te dar uma oportunidade para que tu possa ter um coração conforme o coração de Deus. Não se deixe enganar, se tu não conheces Jesus Cristo como Salvador, pelos caminhos do teu coração, crendo nas tuas boas obras, na tua forma de vida com que tu vives, que possa agradar a Deus. Saul foi assim. Mesmo sendo permitido por Deus, ele não foi escolhido por Deus, mas permitido por Deus, Deus, dentre aquela tribo, permitiu que fosse ele. Mesmo assim, ele nunca esteve diante de Deus, nunca foi um servo de Deus, nunca foi uma pessoa temente a Deus. E Deus quer transformar o teu coração, quer que tu possa crer em Cristo como Salvador. O meu apelo é que tu possa nos procurar pelas redes sociais e nós te mostraremos como tu pode ter esse coração conforme o propósito de Deus. Que Deus possa ser glorificado com a sua palavra e que nós possamos servir ao Senhor até que Ele venha nos levar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Te peço que tu possa me ajudar, ó Deus, a ter a paciência, a sabedoria necessária diante das circunstâncias adversas e a fé, ó Deus, na tua palavra, nas tuas promessas, para continuar vivendo conforme os teus propósitos, ó Deus, que são perfeitos, são plenos para todo aquele que tem um coração colocado nos teus caminhos. Obrigado pela salvação, pela vida. Fala a cada coração e que a tua palavra não volte vazia. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.